Olá, queridos, graça e paz. Essa é a série Criando a Sua Semana. E nós estamos pegando princípios espirituais, ensinamentos poderosos acerca de como Deus criou cada dia e trazendo para a nossa vida na prática. Eu quero desde já convidar você a poder se inscrever no nosso canal. Você estará nos ajudando a continuar pregando o Evangelho através das redes sociais. Nós falamos no primeiro dia sobre o princípio da fé, Deus criando todas as coisas, falando e vendo como era bom o resultado. E no segundo dia nós falamos também sobre o ministério do Espírito, fazendo uma analogia sobre águas e águas e como o Espírito opera em nossas vidas por dentro e por fora. Somos o seu templo e morada e o Espírito Santo nos ungiu com a sua unção, com o seu poder para fazermos obras ainda maiores. E hoje, no terceiro dia, continuando os nossos ensinamentos, eu quero ler para você em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 9, que diz assim: E disse Deus, ajuntem-se no só lugar as águas que estão debaixo do céu. Apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e as árvores cujos frutos produjam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Querido, o que eu quero ressaltar e trazer para a nossa vida hoje é sobre o poder da semente. Eu quero que você entenda que Deus criou toda planta dando a sua semente, e nessa semente, junto com a terra, existe um poder de multiplicação, a lei de semeadura e de colheita. Deus, ele fez isso, queridos, desde o início, e esse princípio, ele está em todas as coisas que nós realizamos, né? É algo muito interessante. Deus continua falando sobre isso e nós temos a relevância, a importância disso que eu estou falando para você, sobre como as Escrituras falam, né? Quantos textos nós temos que diz a mesma coisa. Em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 22, diz assim: enquanto durar a terra, e nós estamos vivendo nesse período, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, até sermos arrebatados, glória a Deus e aleluia, essa lei, esse princípio eterno estará em vigor, plantio e colheita. Vale a pena nós lembrarmos que a colheita, ela sempre é maior que o plantio, por causa do poder da multiplicação. Amém? Isso é algo muito importante. Eu quero abrir um parêntese para falar algo para você. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, diz assim: com o suor do teu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Queridos, por mais poderoso e bom que seja você poder trabalhar todos os dias, acordar cedo, eu quero que você entenda que esse sistema de trazer a sua provisão para a sua casa só passou a existir após a queda. Paulo, ele diz algo muito interessante, né? Em contraponto disso que nós estamos lendo. Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. E eu quero que você entenda que esse sistema, ele é fruto do pecado, ele veio com uma maldição para o homem, porque o homem, ele deveria ser totalmente dependente de Deus. Deus sendo onipotente, Deus sendo o seu agente de provisão, o homem deveria depender totalmente do Senhor. Mas após o pecado, o homem se distancia de Deus. E Deus diz, agora a sua provisão, o seu sustento virá das suas mãos. E
pastor, onde é que está a maldição nisso tudo? Queridos, está em não depender de Deus. Eu não estou falando que a maldição é trabalhar. Muito pelo contrário, enquanto estivermos aqui na terra, todos nós viveremos desse fruto, o fruto do seu trabalho. A questão é o quanto você consegue reconhecer a Deus em sua vida. A Bíblia diz que Ele é quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Você deve lembrar que até mesmo a sua respiração foi um presente, uma dádiva do Senhor. Ele nos deu o fôlego de vida. E queridos, na nova aliança, da forma que nós vivemos hoje, nós continuamos trabalhando como os homens, mas agora nós entendemos que, independente do fruto do nosso trabalho, Deus hoje é o nosso agente de provisão. Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos supre. Automaticamente, num período de caos como esse que estamos vivendo, se de alguma forma você acabar perdendo o seu trabalho natural, eu quero que você entenda que jamais se viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então você não irá morrer de fome, né? Porque se você reconhece Deus como teu supridor, como sendo aquele que te supre cada uma das necessidades segundo as suas riquezas, você irá ser sempre alguém produtivo e aquilo que você fizer, o seu trabalho irá prosperar. No livro de Lucas, Deus ele envia a Jesus e Jesus ele fala um pouco sobre o seu propósito. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E eu quero trazer isso como algo de extrema importância, tanto é que é a primeira coisa que Jesus diz que veio fazer após ser ungido pelo Espírito, é quebrar o poder da pobreza. Jesus vir trazer boas novas ou pregar a luz da palavra é exatamente trazer as escrituras para o caos, para a miséria, para a pobreza. Queridos, entenda, não é a vontade de Deus que nenhum dos seus filhos seja improdutivo, incapaz de produzir resultados. A pobreza é exatamente isso. É alguém que tudo que faz dá errado. A pobreza é você estar longe de Deus. A pobreza é muito mais do que aquilo que a tua conta bancária pode falar, ou que a tua carteira está falando. Pobreza, queridos, é um ser incapaz de produzir resultados. Mas Jesus Cristo veio quebrar esse poder da pobreza. E nós temos a chave para isso, que é exatamente entender o potencial de uma semente. Quando você entende o poder multiplicador da semente, quando você entende isso, queridos, você passa a experimentar a verdade da palavra na sua vida na prática. Paulo ele amplia para nós essa lei da semeadura no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, irmãos, Paulo ele está ampliando a lei da semeadura e da colheita, e ele está falando que até mesmo as obras da carne, ou aquilo que nós fazemos segundo o fruto do Espírito, gera para nós uma pronta colheita. Não apenas aquilo que nós fazemos, não apenas o nosso trabalho, mas também todas as nossas ações e atitudes, elas trazem sempre para nós uma pronta colheita. Paulo também falando sobre isso em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, ele diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. E eu quero fazer uma pausa aqui para falar mais uma vez sobre aquilo que Paulo diz: em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Será que você consegue enxergar, queridos, o poder dessas escrituras? Em todas as coisas.
Quais são as áreas da sua vida, inclusive a sua vida financeira? Então, nisto também, o poder da semeadura e da colheita irá influenciar e você poderá ver o poder de Deus se manifestando. Em todo o tempo, não importa aquilo que nós estamos vivendo hoje. Se hoje nós estamos vivendo um tempo, esse tempo está incluso nas Escrituras, ao qual o poder da palavra também irá se manifestar. E ele continua dizendo, tendo tudo o que é necessário. Queridos, eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu sei que, mesmo sendo algo individual, cada um de nós devemos ter muito para ajudar ao nosso próximo. E se você tem projetos no reino de Deus, assim como eu creio, irmãos, numa abundante colheita, para que nós possamos invadir mesmo o reino do inferno, né, o império das trevas, e aniquilarmos o diabo, resgatando muitas vidas do inferno para nós, né, para o reino de Deus. Ele continua dizendo, vocês transbordem em toda boa obra. No versículo 10 ele continua dizendo, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Queridos, algumas pessoas falam sobre uma teoria de prosperidade. Eu não vejo nenhuma teoria nisso. Eu vejo, na verdade, um princípio espiritual sendo estabelecido pelas Escrituras. E eu vejo isso na prática, eu vejo isso como uma realidade para mim e eu creio nessa realidade para você também. No versículo 11 ele diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Sabe no que eu creio? Eu creio na sua riqueza sendo tão abundante, eu creio em tantas pessoas sendo abençoadas através da sua vida, que Deus será tremendamente glorificado. É nisso que eu creio, é isso que Paulo está dizendo, e de forma nenhuma, queridos, alguém pode glorificar a Deus pela pobreza, pela miséria, pela falta, pela escassez. Ninguém dá um glória a Deus porque a sua despensa está vazia, ninguém dá um glória a Deus porque está faltando dinheiro, cheque especial está no vermelho, ninguém dá glória a Deus porque perdeu um carro, porque vai precisar vender uma casa para pagar uma dívida, ninguém dá glória a Deus na miséria, nas trevas, na pobreza, no pecado. Mas nós damos glórias a Deus, irmãos, na justiça, damos glórias a Deus na abundância, damos glórias a Deus, irmãos, na generosidade, damos glórias a Deus na riqueza, queridos. É a vontade de Deus que você experimente isso, e a minha orientação para você é, descubra o quão rico você é segundo as Escrituras e desfrute dessas verdades. De que forma, pastor? Entendendo o poder de uma semente, não importa ela qual seja. Talvez seja uma moeda de 25 centavos, 50 centavos, talvez seja algumas poucas moedas como aquela viúva, você estará fazendo uma colheita muito maior, se for exatamente tudo aquilo que você tem. A sua semente, ela é correspondente, ou ela é associada, ela é proporcional ao quanto você possui. É claro, queridos, que nós devemos fazer isso com alegria, é claro que você deve estar cheio de expectativa, porque a semente que sai do seu bolso não sairá da sua vida. Amém? Isso é uma grande verdade, e eu creio, irmãos, no poder da palavra. Comece a semear as suas sementes e gere expectativa na colheita. Também seja, queridos, pronto a ver e a perceber quando a sua colheita chega, para que você possa continuar semeando. É algo que eu concebi no meu coração. A minha semente será sempre eterna. A minha semeadura será sempre eterna, porque eu quero sempre viver uma vida de colheita. Eu estou colhendo hoje aquilo que eu plantei ontem e vou colher amanhã aquilo que eu estou plantando hoje. Isso é uma grande verdade e eu quero poder orar junto com você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por cada um dos meus irmãos. Senhor, eu declaro os olhos do nosso entendimento sendo abertos para enxergar a Tua vontade e poder receber, Senhor, no nosso coração a semeadura da Tua semente, da Tua palavra maravilhosa, ao qual, Senhor, ela é eterna. Passarão céus e terra, mas as Tuas palavras jamais passarão. Eu declaro, Senhor, esse poder da semente. Eu declaro o poder da Tua palavra quebrando, Senhor,
todo o mal, quebrando, Senhor, toda e qualquer cadeia da pobreza e da miséria na vida dos nossos irmãos, e uma capacidade de desfrutar o melhor dessa terra, uma capacidade de entender que o Senhor é aquele que nos supre em todo o tempo, de todas as formas. Muito obrigado, Senhor, pela generosidade abundando em nosso coração em todo o tempo, no nome de Jesus. Querido, se você deseja começar a fazer isso hoje, você tem uma grande oportunidade, talvez, de ajudar e auxiliar alguém que está perto de você. É claro que você deve sim estar auxiliando o reino, você deve ser generoso nas suas sementes. Isso também alcança os seus irmãos, o teu próximo. Talvez alguém perto de você esteja passando necessidade e você seja um agente de abundância e de provisão para a vida do teu irmão. É isso que nós cremos no nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra, querido. Continue conosco até o fim dessa série e lembre-se, inscreva-se no nosso canal. Amém? Seja abençoado na prática da palavra.